Imagina o Talibã no fogo desse paraíso. Campanha Educar para não queimar. O extensionista pode orientar os agricultores a realizar a queima antes do cultivo, nos meses de maio a junho, mostrando ao agricultor as consequências da queimada. As queimadas podem ocorrer a curto, médio e longo prazo, que inclui o risco de perda de plantações e de área de floresta natural pela ocorrência de incêndios acidentais associadas a queimadas mal controladas e a perda no potencial produtivo de cultivos, ocasionada tanto pela redução na oferta de energia solar, devido à presença da fumaça, como pela redução na fertilidade do solo, de elevada percentagem dos nutrientes acumulados na vegetação e pelo efeito que queimadas sucessivas ocasionam na composição e porte da vegetação secundária que cresce entre dois períodos de cultivo. Se há tanta desvantagem no uso do fogo na agricultura, por que queimar? No sistema de agricultura familiar, a queima ocorre no final do período de pouso, entre dois períodos de cultivo, quando a vegetação secundária que cresce após o período de cultivo é cortada, secos e queimada, para disponibilizar ao solo como fertilizante e corretivo de acidez. As cinzas resultantes da queimada, que contêm nutrientes acumulados pela vegetação secundária, essa prática pode ser de baixo custo e de fácil adoção, vem persistindo em função da baixa fertilidade da maioria dos solos da região, do elevado custo de fertilizantes e corretivos, particularmente calcário, e da insuficiência de políticas adequadas e assistência técnica a esse relevante segmento de produtores. Os motivos para o uso do fogo na agricultura podem ser muitos, mas devo orientá-los dos riscos. As razões para não queimar abrangem vários aspectos associados diretamente à atividade agrícola. Estudos recentes vêm demonstrando que a queimada pode ter efeito ainda muito mais amplo sobre os mecanismos de formação de nuvens e de seu efeito no potencial de ocorrência de chuvas. A densa fumaça que ocorre a cada ano no período de maior concentração de queimadas na Amazônia, que seria a estação das queimadas particularmente de agosto a novembro, vem levando ao fechamento de aeroportos, também afeta a visibilidade nas estradas, aumentando o risco de acidentes. Sobre a saúde humana, o efeito da queimada se faz sentir de forma mais evidente, em especial o inalável, já que as partículas que são liberadas pela queimada na atmosfera resultando no aumento de problemas respiratórios. Um dos principais efeitos negativos para a agricultura da queima da vegetação no preparo de área para o plantio é, sem dúvida, o representado pelas perdas de nutrientes acumulados na biomassa da vegetação, na fase do pouso, entre dois períodos de cultivo, na agricultura de derruba e queima, que atingem valores de 96% de nitrogênio, 47% de fósforo, 48% do potássio, 35% do cálcio, 40% do magnésio e 76% do enxofre, além da perda de cerca de 98% do carbono que é liberado para a atmosfera. Sem falar que uma queimada só pode ser feita de forma controlada, após ser emitida a autorização do órgão ambiental competente. A Lei 6.938/81 prevê o valor da multa por queimada irregular de R$ 1.000 por hectare em área de pasto ou R$ 5.000 em área de conservação ou protegidas, mas o embargo da área onde houve o crime ambiental. Além da multa, o proprietário pode ficar de 2 a 4 anos em reclusão, ficar impedido de comercializar sua produção e não pode receber financiamento oficial. E como produzir sem queimar? De acordo com estudos realizados, apresenta as seguintes soluções. Oferecemos a oportunidade de substituir o sistema de corte e queima pelo de corte e trituração, que consiste na inclusão de equipamentos para a trituração da vegetação secundária no conjunto de implementos que compõem as patrulhas mecanizadas municipais, a criação de linhas de crédito para aquisição de equipamentos, assistência técnica e gerencial à organização de produtores interessados em aderir a essa abordagem e a oportunidade de inclusão da tecnologia no âmbito da oferta de prestação de serviços por firmas particulares. Antes, tratado sob a lógica da derruba e queima, o manejo da capoeira hoje tem a possibilidade de incorporar uma nova tecnologia capaz de triturar essas vegetações, fertilizar o solo com os resíduos orgânicos da vegetação
impedir a emissão de carbono e aumentar a produtividade da propriedade. Os resultados atuais mostram que nesse sistema sem queima, as vantagens evidenciadas dizem respeito ao melhor balanço de nutrientes, qualidade do solo, melhor conservação da água e regulação térmica do solo, identificação do sistema de produção, mudança do calendário agrícola, redução da incidência de plantas espontâneas e a oferta de serviços ambientais, como, por exemplo, o sequestro de carbono. Outra solução seria realizar a rotação de culturas, que consiste em alternar anualmente espécies vegetais numa mesma área agrícola. As espécies escolhidas devem ter ao mesmo tempo propósito comercial e de recuperação do solo. As vantagens da rotação de culturas são inúmeras, além de proporcionar a produção diversificada de alimentos e outros produtos agrícolas. Se adotada e conduzida de modo adequado e por um período suficientemente longo, essa prática melhora as características físicas, químicas e biológicas do solo, auxilia no controle de plantas daninhas, doenças e pragas, repõe matéria orgânica e protege o solo da ação dos agentes climáticos e ajuda a viabilização do sistema de semeadura direta e dos seus efeitos benéficos sobre a produção agropecuária e sobre o ambiente como um todo. A escolha da cobertura vegetal do solo deve, sempre que possível, ser feita no sentido de obter grande quantidade de biomassa, plantas forrageiras, gramíneas e leguminosas, anuais ou semi-perenes, são apropriadas para essa finalidade. Além disso, deve-se dar preferência a plantas fixadoras de nitrogênio com sistema radicular profundo e abundante, para promover a reciclagem de nutrientes. Seu Francisco, qual sua opinião sobre o sistema de corte e queima? Quando o homem pensou pela primeira vez em fazer uma roça, ele pensou em desmatar e queimar. Só esses dois pontos aí causam um impacto muito grande no meio ambiente. Porque quando ele desmata, ele está tirando a proteção da terra, que é a vegetação. Os animais que ali vivem, os que conseguem sair dali, eles vão ficar sem abrigo. A fumaça, ela vai para a atmosfera, que causa também o outro impacto, que é desproteger a terra dos raios ultravioletas. As folhas queimadas, as plantas que morrem, a planta tem uma função de absorver o gás carbônico e liberar o oxigênio. Quando ela é morta, ela deixa de fazer esse trabalho. E aí o gás carbônico vai para o ar, que é o ar que nós respiramos. E aí não tem como a vida continuar. E enquanto o Brasil for o país da impunidade, as pessoas fazerem as coisas erradas e não serem punidas, nós não vamos conseguir ser uma nação defensora dessa causa, que é a causa em prol das nossas próprias vidas. Então esse é o meu ponto de vista. Eu acho que a sociedade tem que fazer sua parte, mas em primeiro lugar as autoridades, os órgãos competentes, o governo, todo mundo se juntar e fazer isso, porque só assim nós vamos conseguir. A campanha Educar para Não Queimar tem como objetivo conscientizar os produtores a banir ou minimizar os índices de queimadas nas safras de 2012, com as soluções aplicadas, que seria corte, trituração e rotação de cultura. Essa campanha será realizada no ramal Laranjeiras, localizado na estrada do Porto Rico, na BR-317, quilômetro 32, em Epitaciolândia, Acre.